Vamos orar para nos dividirmos em classes. Senhor, nós te louvamos pelo rico privilégio de nos encontrarmos na tua casa, a fim de sermos fortalecidos por ti. Nós suplicamos ao Senhor que esteja conosco, ó Deus, direcionando-nos na escola dominical, nos fortalecendo, abrindo a nossa mente e o nosso coração para que sejamos aperfeiçoados no Senhor. Sê, ó Deus, com cada um dos professores, com cada um dos alunos, e tudo isso para a glória do teu nome. Nós oramos confiados em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem se dividir. Dando continuidade aos nossos estudos sobre como o cristão deve se portar. Só um detalhe, a UPA e o MP pode permanecer no templo, tá? De forma específica hoje. Abram suas Bíblias em 1 Pedro 1. Nós faremos a leitura do verso 13 até o verso 16. E na semana passada, nós demos início a uma pequena série de estudos com o tema Como o cristão deve se portar diante de algumas festas pagãs. Na semana passada, nós falamos sobre como devemos nos portar diante da festa de carnaval. E hoje nós pensaremos como nos posicionar diante das festas juninas. 1 Pedro 1, para a leitura do verso 13 a 16. A palavra do nosso Deus diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, a tua palavra foi lida e nós precisamos de ti para entendê-la, para aplicar essas verdades no nosso coração e também para nos direcionar quanto à maneira que devemos viver diante das atrações deste mundo. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e que estejamos, ó Deus, inclinados a ti para a glória do Senhor mesmo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Pedro está escrevendo essa carta para cristãos que estavam vivendo em um império pagão. O mundo daqueles dias não era diferente do mundo em que vivemos. Então, do verso 1 até o verso 2, ele fala: olha, eu estou escrevendo para vocês forasteiros que vivem em todo este império. Do verso 3 até o verso 12, Pedro ele vai falar a esses irmãos que eles devem anelar, eles devem entender que há uma herança incorruptível na eternidade. Então, nós que somos servos do Senhor Jesus, devemos entender que este mundo ele é passageiro e que um dia estaremos na glória com o nosso Redentor. Então, diante disso, vocês que estão dispersos, vocês que já esperam Cristo Jesus voltar, aquele que regenerou vocês, aquele que é a esperança da ressurreição, por isso, cinjam o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A ideia de cingir o entendimento nos dá a ideia de uma pessoa que tem roupas compridas e ela precisa arrumar essas roupas para dentro do cinto a fim de caminhar bem. Então, o nosso entendimento no Senhor, a consciência do crente, ela deve estar o quê? De conformidade com o padrão bíblico. Não é a forma com que eu quero,
Não é a forma com que os irmãos querem, mas é a forma com que Deus anela com que vivemos. Por isso que ele diz, sede sóbrios. A ideia é exatamente aqui de bebida alcoólica. Ou seja, a nossa mente, ela deve estar preparada para lidar com as situações. Nós devemos estar esperançosos na graça, ou seja, na salvação, na herança que nos foi confiada. E não viver de conformidade com este mundo. Verso 14 diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vejam, nós somos considerados como filhos da obediência, ou filhos obedientes. Agora, como filhos que obedecem ao Senhor podem se moldar, ou seja, podem se tornar aqueles que praticavam coisas que não agradam ao Senhor? Não, nós devemos progredir na fé cristã. E Pedro está escrevendo a essas pessoas exatamente por isso. Chega de viver aquela vida antes de Cristo. Chega de andar nas concupiscências da carne. Não, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, vejam agora, na vossa ignorância. Aquele que não conhece a Deus está na ignorância, porque ele pratica o pecado considerando que aquilo é correto. O cristão não. O cristão já sabe, ele já tem base bíblica para saber discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. E é por isso que diante dessas festas, que não são de conformidade com o querer de Deus, devemos estar preparados. Verso 15, pelo contrário, ou seja, não vos amoldem este mundo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. A base para o nosso procedimento é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, sabedores de que o nosso Deus é santo, nós devemos nos santificar, ter uma vida que agrada ao Senhor. Vejam só, em todo o vosso procedimento. Então ele inicialmente fala da nossa mente, olha, a mente de vocês não deve estar o quê? Cingida com as coisas deste mundo, para que vocês caminhem melhor. A mente de vocês não deve estar, de certa forma, espiritualmente embriagadas, absorvendo as coisas que não são do agrado do Senhor. Agora ele diz, olha, o vosso procedimento deve ser agradável. Então nós não devemos apenas conhecer os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus nos ordena, mas além disso, praticar. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos na semana passada que no Império Romano, eles adoravam ali ao deus Baco, onde havia orgias, havia prostituição, havia ali a prática de oferendas a esses ídolos pagãos, e esse povo está inserido exatamente neste mundo, um mundo pagão, que não é diferente do nosso, e que por isso nós devemos nos posicionar da forma correta diante das festas juninas. Então vamos dar sequência ao nosso estudo, trazendo algumas observações. Amados irmãos, nós sabemos que as festas juninas estão presentes no calendário brasileiro e cada região do nosso Brasil tão amado comemora de uma forma um tanto quanto diferente, ao seu estilo. Então é muito comum nós vermos quermesses, aqui em São Paulo, onde as igrejas abrem ali para as pessoas irem, comprarem ali o alimento e fazer ali o seu momento de comes e bebes. Mas pode ser que nós tenhamos uma variação lá no Nordeste, onde a feira é aberta, é para a cidade toda e assim por diante.
Então você pode observar as festas juninas aqui em São Paulo e uma festa junina lá no Nordeste e verá que elas podem sim ser diferentes. Nestas festas, irmãos, são expressados os vários conceitos em relação aos santos homenageados, celebrando costumes de crença pessoal ou apenas herdados de outros. Então tem gente que realmente participa das festas juninas porque sabem que estão adorando a quem? A Santo Antônio, a São Pedro, a São João e assim por diante. Tem outros não, que apenas participam pelo quê? Pelo embalo. Então, já que minha família sempre participou, então não vejo problema participar também. O grande ponto é que cada um vai participando do seu jeito. No nosso Brasil, pelo menos, é assim. Alguns realizam pelo gosto da euforia em si. Então tem gente que gosta, né, de ver as danças ali, as quadrilhas, as pessoas se reunindo, e aí tomam ali o quentão e etc. e participam dessas festas. Outros só para conseguir seus objetivos. Então tem gente que aproveita e quer o quê? Ganhar um dinheirinho. Vou vender pipoca, vou vender pamonha, vou vender pinhão, vou vender quentão e assim conseguir um dinheiro extra para conseguir me manter. Vejam só, sem considerar a essência dessas comemorações. Nada que existe é por acaso. Essas comemorações, elas foram iniciadas com um propósito. E nesta manhã, nós pensaremos que dessa mistura de razões, conceitos, tradições, surge o costume de se fazer algo só por fazer, sem realmente saber o que realmente significa. Então, nós cristãos não devemos participar de uma coisa, de uma festa, de uma programação, sem pensar no quê? No seu significado. Nós somos diferentes. Nós devemos avaliar as situações da vida para saber, Deus está sendo glorificado por meio dessas festas? Devemos pensar, Deus está sendo glorificado por meio dessas festas? E hoje nós vamos pensar sobre isso com 3 objetivos. Então, nosso primeiro objetivo é apresentar uma definição popular dessas festas. Então, quando nós pensamos em festa junina, normalmente nós usamos no singular, festa junina, mas não é só uma. Nós vamos ver uma definição popular dessas festas. Segundo, discorrer sobre o histórico das festas juninas. Então, como ela surgiu e como ela foi se adaptando no decorrer dos anos. E terceiro, mostrar o posicionamento cristão diante dessas festas. Então, como nós devemos nos portar diante dessas questões? Vamos lá, então, para a definição popular. Festas juninas, dentro da tradição atual, são os festejos realizados no mês de junho, como celebrações aos considerados Santo Antônio, São João e São Pedro, em 3 dias diferentes, nos dias 13, 24 e 29. Então, essa é a definição, vejam só, que as pessoas lá fora vão nos dar. Não somos nós cristãos que estamos definindo dessa forma. O pessoal lá fora sabe que festa junina são esses dias de festejos a São Santo Antônio, São João e São Pedro, no dia 13, 24 e 29. Essas festas são parte viva no folclore nacional e são realizadas com grande empenho e euforia, segundo as crendices e costumes desses eventos. Então, a base para essas festas é a celebração ali de Santo Antônio, São João, São Pedro, e cada um vai adaptando conforme ali as suas próprias crenças, como nós vimos no início. Então vejam
que na definição popular, festa junina é uma celebração a esses considerados santos. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida, alguma colocação? Perfeito. Então é por isso que não é apenas festa junina. Nós temos 3 santos que são santos, de certa forma, que são adorados em 3 dias diferentes. Mas, ainda que muitos façam esses festejos como simples tradições populares, nós vemos isso no nosso país, ou expressões culturais, as festas juninas possuem uma longa história. Elas não surgiram aqui no nosso Brasil. Antes, elas podem ser vistas desde muito tempo, desde as festas da fertilidade no mundo antigo. Então, desde os tempos mais antigos, se tem festejado divindades tidas como guardiãs ou mantenedoras da vida. Então, quando você pensa ali no Império Romano, você olha Paulo visitando a cidade de Atenas e ele fica inconformado com o paganismo ali existente. Por quê? Haviam locais de sacrifício a vários tipos de deuses. E Juno, que era uma deusa dos romanos, também era adorada. Então, no Império Romano, se realizava a festa da fertilidade, chamada Junônia, em homenagem à deusa Juno. Então, nesse período dos cristãos de 1 Pedro, eles tinham, as pessoas comemoravam essa festividade, adorando a suposta deusa da fertilidade, conhecida como Juno. E naqueles dias era a famosa festa Junônia. E por isso nós temos festa junina. Então, naqueles dias, funcionava desta forma. Juno veio a ser símbolo da união conjugal, da fertilidade e maternidade, bem como da mulher. Então, naqueles dias, havia sim a prostituição corporal das pessoas. Então, elas aproveitavam essas festas para se prostituir fisicamente falando, e ali, se alguma pessoa era estéril, elas tentavam, de alguma forma, pedir a Juno para que fossem pais, mães dos seus respectivos filhos. Então vejam que era algo realmente abominável aos olhos do nosso Deus, do nosso Senhor. Eles queriam apenas uma brecha para fazer tudo aquilo que é do desagrado do Senhor. Realmente as paixões do mundo, como nós vimos em 1 Pedro. Era uma deusa tão famosa que os romanos lhe dedicaram um mês do ano. Qual é este mês? Junho. Então vejam só, o nome dela era Juno. Eles dedicaram o mês de junho, o 6º mês do ano, e nós sabemos que ela era tida como a deusa da fertilidade. Não apenas fertilidade no sentido de ter filhos, como aquela que dava a colheita, aquela que fazia com que os animais fossem realmente produtivos. Então, naqueles dias, eles adoravam a esse ídolo abominável aos olhos do Senhor. O que havia nessas festas junônias ou juninas? Primeiro, havia oferendas oriundas da vida agrícola e pastoril. Então, as pessoas se reuniam nas grandes praças, nos grandes locais públicos, e cada um trazia o quê? Ali a sua produção anual. Seja um bezerro, seja ali as suas aves, seja o seu milho, o seu vinho. Eles realmente traziam as suas oferendas a esse ídolo, de sorte que eles mostravam isso para as pessoas. Havia folguedos, danças e comidas. As pessoas iam cantando, bebendo, elas iam ali realmente se prostituindo e adorando a essa imagem de escultura. Mas também havia expressões folclóricas alusivas à vida no campo.
Então, como nós falamos, né, os comes e bebes típicos da festa junina hoje são alusão ao quê? À plantação, ao colhio e coisas do tipo. Então, percebam que só mudou o nome. A adoração só passou a Santo Antônio, São João, São Pedro, mas a essência, ela permanece a mesma, como nos dias do Império Romano. Amados irmãos, vocês têm alguma dúvida, talvez alguma colocação? Tranquilo? Então vamos dar continuidade. A Juno era a deusa Hera dos gregos. Então, conforme a crendice antiga, Hera, ela se une incestuosamente com Júpiter, seu próprio irmão, sem que seus pais saibam, e ali eles têm um filho. E a partir disso, a Hera dos gregos, ela passou a ser tida como a deusa da fertilidade. Aquela que nos dá o milho, que nos dá os grãos, que nos dá os filhos. Então vejam, Hera dos gregos, Juno dos romanos e hoje Santo Antônio, São João, São Pedro. E é algo que Deus realmente abomina, pois não é condizente com a sua palavra. Vejamos as homenagens aos personagens ilustres nas festas juninas de hoje. Por quê? As comemorações juninas passaram por um processo de adaptação. Nós não vemos as pessoas falando, olha, eu adoro a Juno. Não. Nós dificilmente vemos as pessoas falando que celebram a Santo Antônio, São João, São Pedro. Houve a adaptação, mas as pessoas acham que não estão fazendo aquilo que desagrada o Senhor. Mudaram-se nomes e certos conceitos, mas preservaram o cerne. O quê? Traga ali o que você tem do campo e venda. Dance, tome seu quentão, dê ali alusão à carne. É isso mesmo que você tem que fazer na festa junina. É isso que o mundo nos diz. Então, hoje ninguém cultua a Juno especificamente, pois essas festas juninas são em homenagem a 3 santos, 3 considerados santos: Santo Antônio, São Pedro e São João. Então, irmãos, como cristãos, nós devemos ser cuidadosos quanto à maneira com que nós nos portamos diante daquilo que nos é apresentado, pois devemos ver se isso realmente agrada ao nosso Deus. Alguma dúvida, colocação? Tem sim, nós vamos ver isso de forma mais particular a partir de agora. É uma boa pergunta, viu? A começar com Santo Antônio. Santo Antônio, não há nenhuma relação dele na palavra de Deus. Mas, conforme a história nos apresenta, ele nasceu em 15 de agosto de 1195 e foi conhecido como um padre, um grande pregador franciscano. A ordem franciscana é normalmente aquela ordem que preza pelo quê? Em cuidar dos necessitados, ajudar os aflitos, viver uma vida humilde. Então, essa é a ênfase dos franciscanos. Então, esse suposto santo Antônio, ele nasceu em 15 de agosto de 1195 e ele foi um grande pregador dessa ordem franciscana. Depois de um tempo que ele faleceu, no dia 13 de 6 de 1231. Ele faleceu nesse dia e cerca de um ano depois, ele foi declarado santo pelo Papa Gregório. Vejam só, o Papa o declarou como santo. Sabemos que só existe um santo à luz da Escritura, que é o nosso Deus. Ninguém tem o direito de declarar uma pessoa como se fosse divina. Isso é realmente um verdadeiro erro. E vejam só como ele era considerado
aquele que era o solucionador de causas perdidas e tido como santo, o quê? Casamenteiro. Quando a gente pensa em Juno, Juno era o quê? Era a deusa da fertilidade. Aquela que ajudava os casais a se unir. Aquela considerada como a que dava os filhos para as pessoas. Então percebam que só mudou o quê? O aspecto geral. O cerne ele continua o mesmo. Então, o primeiro santo, por assim dizer, Santo Antônio, ele foi declarado assim pelo Papa Gregório. Percebam que ele faleceu no dia 13/6, e é o primeiro dia das festas juninas, 13/6, em comemoração a Santo Antônio. Continuando, quanto à pergunta da nossa irmã, Dona Nilda, nós temos aqui também a segunda festividade, a adoração a São João. É comemorado no dia 24 de junho. Para os católicos, esse é o João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Então, eles, em algum momento, falaram, olha, João Batista deve ser tido na nossa igreja como um santo. Então, ele precedeu o Messias, pregou o batismo de arrependimento e mostrou às pessoas o caminho para servirem verdadeiramente ao Senhor. Mas João Batista, ele não era santo. João Batista tinha suas limitações, porque assim como nós, ele nasceu em pecado. E esse é o problema da Igreja Católica. Vejam só, porque o dia 24, porque eles consideravam o dia natalício de João Batista. Então, o primeiro dia, de Santo Antônio, 13, porque Santo Antônio morreu. Dia 24, porque os católicos consideravam o dia natalício de João Batista. Ele não é santo, e essa comemoração está mais ligada ao culto a Juno. Mais uma vez, muda as figuras, mudam-se os personagens, mas o cerne, ele continua o mesmo. E agora, a ideia de São Pedro, que é a última das festas. Então, encerrando as festividades juninas, está a festa a São Pedro no dia 29. Então, os católicos consideravam o dia 29 como o dia do martírio dele, e essa homenagem ela surgiu desde o IV século, depois da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, aquele que vacilou diante de Cristo Jesus, que, de certa forma, negou o próprio Cristo, sendo considerado um santo. Não, irmãos. Realmente ele foi uma bênção nas mãos de Deus, foi usado na igreja primitiva, Deus realmente usou para o crescimento do reino. Mas ele não é divino, ele não é uma pessoa diferente de nós no sentido de pecar, de falhar constantemente diante de Deus. Na imagem da direita, nós temos uma referência tanto a Pedro como a Paulo, porque às vezes eles comemoram esse último dia de festividade adorando tanto a Pedro como ao apóstolo Paulo. Então, há sim referência aos apóstolos de Cristo Jesus. Peço que o irmão daqui da frente não está dando para ler, né? Então, essa homenagem a Pedro também nos mostra que está tudo nos moldes do culto a Juno. Esse ídolo que não era do agrado do nosso Deus. Pergunta que fica: como a festa junina ela chegou na sociedade brasileira? O que os irmãos acham quanto a isso? Como essa festividade ela se fez presente na nossa nação? Vamos lá. Catolicismo romano. Vamos aprofundar. E como o catolicismo romano ele foi inserido na sociedade? Antes de pensarmos no catolicismo em si.
Portugueses, exatamente, por meio dos colonizadores. Então, as festas juninas, elas chegaram no contexto brasileiro por meio dos portugueses. Então, muita coisa ruim veio junto com os colonizadores da Europa. E as festas juninas também. Eles mudaram ali os seus aspectos, mas, de certa forma, elas continuam pagãs e do desagrado do Senhor. Aqui, elas foram requintadas, ou seja, sofisticadas, com várias influências europeias. Então, as pessoas, elas se reuniam, elas tinham um certo tipo de música, e lá haviam quadrilhas, quentões, pipocas, comidas típicas, né, de cada região, fogueiras. As mesmas coisas que ocorriam nas festas do paganismo. Vocês se lembram que as pessoas traziam, né, as coisas da colheita, do plantio? Só mudou o nome e fica evidente que nada se relaciona com santos, Santo Antônio, Pedro e São João, e sim com Juno, seu culto onde era celebrada a mãe natureza. Então chega no contexto brasileiro com essa proposta. Ah, não, vamos aqui cultuar esses santos. Mas na verdade nós sabemos que tudo isso é do desagrado do nosso Deus. Como nós, servos do Senhor, devemos nos portar diante das festas juninas? Primeiro, a festa junina é religiosidade pagã. Vou pedir que 2 irmãos desse lado abram no Salmo 103, 19 e em Atos 17, 25 e 28. Salmo 103, 19 e Atos 17, 25 e 28. Deste lado de cá, eu quero que um irmão abra em Provérbios 18, 22 e outro em Provérbios 19, verso 14. Provérbios 18, 22 e Provérbios 19, 14. Primeiro lado de cá, Salmo 103, 19. O que diz aí? Vejam só. Quem é que domina sobre tudo? Juno? Santo Antônio? São Pedro, São João? Não. O nosso Deus. Só existe um Deus verdadeiro nos céus e na terra. E é o Deus que nós servimos. É por isso que nós não podemos nos submeter a esses tipos de festividade que não agradam ao Senhor. Embora as pessoas digam, olha, não tem problema, é só uma pipoquinha, é só um alimento, a base para toda essa festa é uma adoração pagã, a ídolos. E é por isso que nós devemos nos posicionar. Agora, do lado de cá ainda, Atos 17, 25 e 28. Quem achou pode ler. Vejam só. Paulo está se referindo a quem? A Deus. Ele mesmo é quem a todos dá o quê? Vida. É por meio dele que nós nos movemos. É por meio de Deus que nós existimos. E não por meio de Juno. Nosso sustento não vem
deste ídolo, mas do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é soberano e tem governado todas as coisas para a glória do seu nome. Agora, do lado de cá, Provérbios 18, 22 e Provérbios 19, verso 14. Vejam só, quem acha a esposa, acha o bem. E alcançou o quê? Nós podemos ver que é Deus quem nos dá o quê? A bênção do casamento. É Ele quem nos direciona para nos unirmos com a pessoa correta. Não Juno, não era, não o santo casamenteiro. É o nosso Deus. E é por isso que nós devemos nos satisfazer apenas nele. Agora, Provérbios 19, verso 14. Vejam só, do Senhor a esposa prudente. É do Senhor que nós temos os filhos, é do Senhor que nós temos o trabalho, é do Senhor que nós instituímos a família. Ele, na verdade, instituiu a família e assim nós podemos nos casar. Então, tudo vem dele. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguma dúvida, colocação? Certo? Mas segundo, os santos dessa festa não devem ser adorados. Pensem só na ideia. Vamos fazer, é só um exemplo. Vamos fazer uma festa junina aqui na igreja. Passa um católico e vê. Eles vão falar, olha, na semana passada eu vi o pastor pregando que nós não podemos fazer imagem de escultura. Vocês fizeram uma festa junina que adora santos. Como é que fica? Vocês percebem que é contradizente? Com certeza é. E é por isso que nós devemos adorar somente ao Senhor. Peço que do lado de cá alguém abra em João 3,30. E do lado de cá, duas pessoas abram em Atos 10, 26 e Mateus 4, 10. Primeiro, João 3, 30. Quem achou, pode ler. Aqui é a palavra de João Batista, quando percebe que Cristo Jesus estava indo em direção de quem? Dele. Percebam que ele já está aqui como o arauto do rei, como aquele que precedeu o Messias, e ele se coloca no seu devido lugar. Convém que Cristo, o quê? Cresça, e que eu diminua. Ou seja, ainda que João Batista seja adorado pelos católicos, por aqueles que não conhecem ao Senhor, fica perceptível que ele entendeu o quê? A sua própria limitação. Que quem deve ser exaltado é Cristo Jesus. E é por isso que quando ele olha para Cristo, antes de Jesus ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, ele se volta para o mestre e diz, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Ou seja, ele se humilha a fim de que Jesus seja engrandecido. Agora, do lado de cá, Atos 10, verso 26. Vejam só, o centurião Cornélio, ele vai até Pedro e se ajoelha. Pedro diz, olha, não se dobre diante de mim, porque eu também sou homem. Ou seja, ele recusa a adoração a si mesmo, porque ele entendeu que era falho, pecador. E o único digno de ser adorado é o próprio Deus. Então percebam, João Batista se humilhou, o apóstolo Pedro se humilhou, e nós temos ainda mais uma afirmativa quanto a quem nós devemos adorar. Mateus 4, verso 10, mais um irmão, por favor, do lado de cá. Vejam só, Satanás estava tentando o nosso Senhor
e ele leva o nosso Deus a um monte muito alto, mostra os reinos da terra e diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus ele ordena: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. E vejam agora, e só a Ele, só a Deus darás culto. Homem não é digno de ser cultuado, ídolos não são dignos de serem cultuados, mas apenas o nosso Senhor. Então nós vimos que Deus é soberano, nós vimos que Deus é quem nos dá os filhos, o trabalho, as bênçãos, decorrentes da nossa jornada nessa vida. Nós vimos que João Batista, ele se humilha, que Pedro, ele também se humilha. E aqui em Mateus 4,10, nós vimos que Deus é o único digno de ser adorado. Mas caminhando para o final, a terceira e última resposta da nossa parte é que o cristão, ele serve a Jesus e não pratica o paganismo. Quero que o irmão abra em Êxodo 20, de 3 a 5. Muito obrigado. Vejam só que nós temos o estabelecimento do segundo e terceiro, do primeiro e segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de quem? Do Senhor. Mas além disso, nós não devemos fazer para nós imagens de escultura. Isso nos mostra que os ídolos adorados nas festividades juninas são do desagrado do Senhor. E se nós participamos, e se nós damos o nosso aval, e se nós deixamos os nossos filhos participarem, nós estamos desagradando a quem? A Deus. Ah, mas eu vou ser perseguido se eu não participar, tal. Irmãos, importa agradarmos ao Senhor. Importa fazer aquilo que glorifica o nosso Deus. Porque nós somos cristãos. Nós somos a luz do mundo. E por isso nós não devemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente. Pode ser que até em algum momento da nossa vida nós já participamos de uma quermesse, de uma festa junina, mas agora nós somos servos do Senhor. E o que Deus requer de nós é postura de verdadeiros santos. Salmo 119, verso 4. Vejam só, Deus nos deu os seus mandamentos para a gente esquecer no dia seguinte ao estudo bíblico? Não. Para a gente deixar em casa depois que a gente vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho? Não. Mas para nós praticarmos a palavra de Deus constantemente. É claro que o Espírito Santo é quem nos capacita a lidar com as tentações, a entender a palavra, a praticá-la, mas nós também somos responsáveis quanto à santificação. Vamos para 2 Reis 17, verso 16. Vejam só, nós estamos vendo aqui a causa do cativeiro do povo de Deus. E em uma das descrições a esses ídolos que eles adoraram, nós temos os 2 bezerros, os poste-ídolos e também a Baal. Baal era o deus de quem naquela época, irmãos?
Irmãos, Baal era o deus de quem naquela época, naquele período? Alguém sabe? Os filisteus, exatamente. Agora, mais uma pergunta. Vocês sabem qual é o significado de Baal? Ou o que ele é, por que ele era importante para aqueles homens? Alguém tem alguma ideia? Ele era considerado o deus da fertilidade. Então, olha só, Baal, Juno, Santo Antônio, São Pedro, São João. Só está mudando os períodos da história. As pessoas continuam o quê? Escravizadas. E os filisteus adoravam a Baal, dizendo que ele era digno de ser adorado. E nesses cultos a Baal, o que eles faziam? Eles se cortavam, eles traziam ali os frutos da terra, os seus sacrifícios. Então é a mesma coisa, só muda o nome. Agora, Juízes 16, verso 23. Quem achou, pode ler. Vejam só, aqui em Juízes é possível ver os filisteus se alegrando porque Sansão ele foi o quê? Preso. Aquele que derrotava os filisteus tinha acabado de ser preso. Então, uma maneira para os príncipes dos filisteus se alegrarem era o quê? Oferecendo grande sacrifício a seu Deus, conhecido como Dagon. Dagon, irmãos, seria um superior a Baal. Então, Baal seria o deus da fertilidade em alguns aspectos. Dagon seria o quê? O mais importante para os filisteus. Também conhecido como o deus da fertilidade. Aquele que dá capacidade às mulheres serem mães. Aquele que ajuda as chuvas no período correto, para que assim as pessoas, elas tenham ali os seus frutos. É por isso que quando nós olhamos para Elias, naquela luta no monte, qual era a oração dos adoradores de Baal? Para que houvesse chuva. Ou seja, Deus estava humilhando aquele que era tido como ídolo da fertilidade. E aí quando Elias ora, depois daquele período, o Senhor manda chuva. Então percebam que mais uma vez nós temos uma referência contra a idolatria. Por último, Juízes capítulo 2, verso 12 e 13. Quem achou, pode ler. Vejam só, depois da morte de Josué, a primeira coisa que o povo faz depois de um tempo é voltar-se para adorar a esses ídolos pagãos. Nós vimos que Baal era tido como o deus da fertilidade. Mas nós temos aqui uma referência a Astarote. Astarote seria o quê? A esposa de Baal. E ela também era cultuada como a deusa da fertilidade. Então as pessoas se reuniam, traziam seus sacrifícios e faziam todo tipo de coisa que era abominável aos olhos do Senhor. Inclusive a prostituição cultual, adorando tanto a Baal como a Astarote. E é por isso que no verso 14, a ira do Senhor se acende contra Israel. Amados irmãos, nós somos um povo separado. Somos um povo que deve servir ao Senhor neste mundo. E é por isso que nós devemos nos posicionar firmemente contra o carnaval, contra as festas juninas, contra o Halloween, uma vez que essas coisas, elas não são do agrado do nosso Deus, do nosso
Senhor. Os irmãos têm alguma dúvida? Querem fazer alguma contribuição? Por favor. Sim, exatamente. Então nós devemos ser firmes quanto ao nosso posicionamento, porque Satanás é o inimigo do nosso Deus. E uma das maneiras que ele faz para que as pessoas fiquem iludidas é apenas mudar o formato, né? Parece que é algo legal, é isso, é legal, isso, exatamente, exatamente. Quando na verdade, sim, exatamente. E é por isso que nós devemos estar o quê? Com as antenas ligadas. A gente precisa estar alertas para não sucumbir nessa questão. Sim. O meu posicionamento é que, como cristãos, que somos livres, né, para termos as nossas crenças, nós devemos rejeitar. Por quê? Isso vai em oposição à nossa fé. E ainda que haja algum prejuízo, alguma dificuldade quanto a isso, nós não somos obrigados a participar. Ah, mas vai ter só a quadrilha, não diz lá que vão adorar santo. Irmãos, nós vimos aqui que só está sendo camuflado. Daqui a pouco eles mudam o nome de festas juninas para um outro nome, mas no cerne, no cerne é a mesma dificuldade que nós enfrentamos. Então, ainda que haja prejuízo, seja para a criança, seja para nós no ambiente de serviço, que tem que ir fantasiado. Olha, a minha fé é essa, e de acordo com a minha fé, eu prefiro honrar o meu Deus. Então, acho que nós devemos nos posicionar sim, e, inclusive, estimular as nossas crianças, talvez quanto a algumas atividades bíblicas nesses períodos. Então, acho que seria um caminho. Olha aí, festa da roça. Olha aí. Uhum, perfeito. Uhum, sim. Exatamente. Uhum, sim. É verdade. E é por isso que nós precisamos estar o quê? Firmes. Sim, perfeito. Sim, exatamente. Eles estão cegos, exatamente. Uhum. Sim, sim. Que dá. Só mudou, né, o objetivo, né? Exatamente. Pode falar. Pode falar, minha irmã. Eu não tô. Sim.
Exatamente. Exatamente. Então, como foi bem observado, nós devemos educar os nossos filhos, nós devemos saber nos posicionar em ambiente de trabalho, de faculdade, de cursinho. Nós precisamos ser assíduos no aprendizado das Sagradas Escrituras. Porque não é só a gente chegar numa pessoa que discorda de nós e falarmos, não pode. Aí a pessoa fala, por que eu não posso? Aí o irmão não tem um versículo bíblico, não tem nenhum argumento. Não, irmãos, nós precisamos ser firmes na nossa postura, mas nós devemos ter o quê? Base bíblica. Isso, exatamente. Então nós devemos aprender a argumentar de forma que agrade ao Senhor. Mais alguma última colocação? Então vamos encerrar com uma oração e logo em seguida nós daremos aqui continuidade. O versículo, né? Nós podemos ler Mateus 4, verso 10. Mateus 4, verso 10. Deixem aí aberto em suas Bíblias. 55? Tá bom. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e por tudo aquilo que nós podemos aprender diante dessas festividades no mundo em que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos posicionar, a ter verdadeiramente, ó Deus, um compromisso contigo, com a tua palavra, uma vez que agora nós sabemos de onde procedem as festas juninas, quem realmente são aqueles que são adorados nesses eventos, de sorte que precisamos ser diferentes para a glória de Ti mesmo. Obrigado, Deus, por este dia e continua conosco em nome de Jesus. Amém.